Oi, tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. O Entre Belas é um encontro que nós temos todas as sextas-feiras aqui às 18 horas para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, buscando sabedoria, como aquela bela mulher de Provérbios 31. Então, já sabe, né? Se inscreve no canal, compartilha, comenta, curte, envia para as amigas aí e vamos encher esse mundo de mulheres sábias, belas aos olhos de Deus. Para você que é uma leitora assídua da palavra de Deus, você já deu uma olhadinha no livro de Neemias? É um livro curto, né? Acho que tem mais de 10 capítulos, mas é curto. E ele nos ensina ali várias coisas, principalmente quando nós nos posicionamos para interceder, para guerrear. E vocês sabem que eu estou com um propósito aqui sobre mães intercessoras, que a gente tem que aprender a interceder pelos nossos filhos e nos posicionar no mundo espiritual de uma forma que usemos a nossa autoridade para que os nossos filhos não se percam. Esse é o nosso objetivo, porque os nossos filhos são herança do Senhor, não é verdade? E eu acho interessante que muitas vezes as pessoas acabam questionando o porquê da oração. Ah, mas por que eu tenho que orar se Deus vai fazer as coisas do jeito dele mesmo? Se ele é soberano, não sou eu que mando. Então, para que eu tenho que orar, gente? Para que eu tenho que fazer essas coisas todas, se Deus é tudo isso, então para que eu tenho que pedir, se ele já sabe o que ele tem que fazer? Não é verdade? Nós somos humanos e temos o direito de questionar algumas coisas, e Deus, como nosso Pai de amor, ele nos responde. Então, quando nós oramos, a verdade, a oração, ela nos faz reconhecer a necessidade que nós temos de Deus. A oração, na verdade, não é nem para Deus, ela é para nós, para nos mostrar o quão necessitadas nós somos do nosso Deus soberano. A oração, ela alinha o nosso coração ao coração de Deus. Então, é onde nós nos expressamos e muitas vezes organizamos aquilo que está na nossa mente de uma forma que às vezes a gente na correria do dia a dia não consegue alinhar de uma forma tão correta, né? Que às vezes a gente passa por tantas coisas que vira uma bagunça que a gente fala, nem pensei sobre isso ainda. E na hora da oração ali, que você está colocando em palavras aquilo que você está sentindo, que você está vivendo, é como se você estivesse organizando a sua gaveta. Ali cada coisa no seu lugar, você começa a mapear e a entender alguns processos dessa vida. Então essa é a necessidade da oração. A palavra de Deus, a leitura da Bíblia, é quando ele fala diretamente conosco. É como se nós estivéssemos com um livro e o autor aqui do nosso lado, explicando o porquê aquilo está escrito. Mas a oração não, a oração é onde a gente se derrama, se joga diante do Senhor e clama. E coloca em palavras aquilo que nós estamos sentindo. Não as reclamações, a gente não tem que perder tempo com reclamação. Inclusive, essa é uma estratégia. Se você está aí passando por um momento complicado e ultimamente as suas orações têm sido reclamações, ai Senhor, porque eu não gosto disso, ai porque está acontecendo aquilo, ai porque eu estou assim, porque eu estou assado. Pega a palavra de Deus e começa a orar a palavra. Se você tem dificuldade, começa pelos salmos e ore. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, eu creio nessa palavra, independente do que eu esteja passando. Então pare de reclamar e comece a clamar. Toma cuidado com isso, porque às vezes na nossa caminhada a oração acaba sendo um lamúrio.
Só reclamações. Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Então preste muita atenção nisso. E falando nisso, eu estava meditando, né, em Neemias, e tem aqui dois versículos, eu vou deixar, lá de Neemias 4, os versículos 15 e 16, que diz assim: nossos inimigos perceberam que conhecíamos os seus planos e que Deus os tinha frustrado. Portanto, se retiraram. Nós voltamos ao nosso trabalho no muro. Desde aquele dia, a metade do meu povo trabalhava no muro e a outra metade vigiava com seus escudos, lanças, arcos e armaduras. Os líderes militantes permaneciam atrás de todo o povo de Judá. Quando nós nos posicionamos para a oração, quando nós nos posicionamos no caminho do Senhor, os inimigos se levantam. O livro de Neemias é muito bom, porque ele nos mostra como funcionam as estratégias do inimigo aí. Então, nós já temos a receita do que o inimigo faz e como nós devemos agir. Então, quando nós decidimos, nos dispomos a entrar em uma guerra, a usar a nossa autoridade pela nossa família, aliás, nós somos as edificadoras do nosso lar, nós somos a autoridade sobre os nossos filhos, nós é quem devemos educar os nossos filhos. Quando nós tomamos essa posição, os inimigos se levantam. As situações contrárias surgem. Às vezes afetam até o nosso próprio corpo. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos reconstruir os muros, fechando ali todas as brechas da nossa vida, onde é que nós estamos falhando, o que é que nós não estamos vendo e que precisa ser visto e refeito. Isso é um trabalho árduo e cansativo, com certeza. Mas no final a gente contempla uma obra maravilhosa, porque o Senhor está conosco. É Ele quem nos ensina a edificar. Então, queridas, não se desanimem. Esteja disposta, 2024 é um ano que nós temos que ocupar o nosso lugar de fato, no nosso lar. Que o nosso lar seja um lugar de refúgio e paz. Que seja um lugar de reconstrução, que você não fique aí se apegando ao que você tem que falar para os outros. Não, eu tenho que dar exemplo para os outros, eu tenho que ter uma palavra para os outros. Não, para os seus. Cuide do seu lar primeiro. Seja exemplo no seu lar primeiro. Cuide da educação dos seus filhos. Cuide do seu marido. Não adianta nada você ensinar a sua amiga a cuidar do marido dela, sendo que você não está nem olhando para o seu. Então preste atenção. Cuide primeiro do seu lar. Cuide primeiro da sua vida com Deus. Tenha uma vida estável com o Senhor. Crie o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Tenha um tempo de oração. Se mova, se tranque no secreto. Fale com Ele e Ele vai falar com você. E vai te dar louvores maravilhosos para te sustentar. No momento em que o seu sangue ferver, que a irritabilidade subir, um louvor nos seus lábios irá começar. Tenha certeza disso. Edifique os muros da oração na sua casa. Edifique os muros da leitura da Bíblia. Edifique os muros de uma família cercada e derramada aos pés do Senhor. Então marca aí, Neemias 4, dos versículos 15 a 16. E assuma sua autoridade no mundo espiritual. Se Deus quiser, em breve, se você não me segue lá no Instagram, eu estou falando isso toda semana, me siga lá, lucianaaraújo.oficial. E em breve, em nome de Jesus, eu vou iniciar
um curso, umas aulas gratuitas, para nós aprendermos a sermos mães intercessoras. Mas para isso, nós temos que estar aqui, ó, plantadas, enraizadas na palavra de Deus e no secreto. Olha, já coloca aí o versículo nos cantinhos então, para você bater o olho e aprender. E você não pode desistir de levantar esses muros, que primeiro começa na sua vida, na sua casa, na sua família. Existem segredos que o Senhor vai liberar só para você. Não é para você compartilhar com ninguém, são seus. Aquilo que é para ser compartilhado, Ele vai te dar também. Não se preocupe com isso, mas cuide da sua vida espiritual. Cuide da educação dos seus filhos, cuide do seu marido, cuide da sua casa, da sua família. Não tem tempo? Ore ao Senhor, Ele vai te dar estratégias. Pode acreditar nisso. E ó, se Deus quiser, sexta-feira que vem eu tô de volta. Deus abençoe você. Fique na paz.